E se eu te disser que o Jardim do Éden esconde segredos que podem mudar completamente sua visão sobre a criação? Segredos que estão bem ali no texto bíblico, mas que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Fique até o final, porque o último segredo vai te deixar sem palavras. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Histórias. E hoje vamos desvendar 7 segredos fascinantes escondidos na narrativa do Jardim do Éden. Se você é apaixonado por história bíblica, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Segredo número 1. O jardim tinha localização específica. O primeiro segredo, o Jardim do Éden não era um lugar místico e indefinido. A Bíblia, em Gênesis 2, de 10 a 14, descreve com detalhes a sua localização. O texto fala de um rio que se dividia em 4, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Esses rios apontam para uma região real, localizada entre a Mesopotâmia, hoje conhecida como parte do Iraque e do Oriente Médio. É nesse local que muitos estudiosos acreditam que o Jardim do Éden poderia ter existido. Arqueólogos e pesquisadores até hoje investigam essa área em busca de evidências. Alguns defendem que o Éden seria simbólico, mas outros acreditam que vestígios da sua existência ainda podem ser encontrados. Mas por que essa localização é tão importante? Porque se o Éden foi um lugar real, isso reforça a ideia de que a narrativa bíblica não é apenas simbólica, mas também histórica. Esse segredo nos mostra que o Jardim do Éden pode ter sido muito mais próximo da realidade do que imaginamos. Segredo número 2. Adão trabalhou antes da queda. Muita gente acredita que o trabalho surgiu apenas como consequência do pecado, um castigo dado a Adão. Mas o segundo segredo revela justamente o contrário. O trabalho sempre foi parte do plano divino. Em Gênesis 2,15, está escrito que Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, antes mesmo da queda, Adão já tinha uma vocação: cuidar da criação. O trabalho, nesse contexto, não era pesado nem doloroso, era prazeroso, significativo e fazia parte da identidade do ser humano. Trabalhar era cooperar com Deus no cuidado da terra. Mas então, o que mudou após a queda? A partir de Gênesis 3, o trabalho passou a ser marcado pelo suor, pela dificuldade e pela frustração. A terra produziria espinhos e cardos, e o esforço se tornaria mais duro. Portanto, o verdadeiro castigo não foi o trabalho em si, mas o fardo que passou a acompanhá-lo. Esse segredo nos mostra que o trabalho não é uma maldição, e sim uma vocação original dada por Deus para dar propósito e dignidade à vida humana. Segredo número 3. Existiam 2 árvores especiais. Todo mundo conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que Adão e Eva não poderiam tocar. Mas você sabia que havia uma segunda árvore igualmente importante? Era a árvore da vida. A Bíblia a apresenta como uma árvore especial, com o poder de conceder vida plena e imortalidade. Em Gênesis 2 e 3, vemos que ela estava bem no centro do jardim, mas curiosamente muitas pessoas se esquecem dela quando falam do Éden. Enquanto a árvore do conhecimento trouxe a prova da obediência, a árvore da vida simbolizava a plenitude da comunhão com Deus. As duas estavam lado a lado, representando escolhas e consequências. De um lado, a possibilidade de viver eternamente. Do outro, o risco de perder essa vida pela desobediência. Após a queda, Deus impediu o acesso à árvore da vida, para que o homem não comesse dela e vivesse para sempre em condição de pecado. Esse detalhe nos mostra que a narrativa do Éden não fala apenas de proibição, mas também de promessa. A árvore da vida aponta para a esperança de uma vida eterna em perfeita harmonia com Deus. Segredo número 4. Os animais tinham características diferentes. O quarto segredo vai surpreender você. Os animais do Éden eram completamente diferentes dos que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:30, a Bíblia revela que todos os animais eram originalmente herbívoros. Isso significa que no Éden não havia predadores nem caça. Leões, tigres e até mesmo os répteis se alimentavam apenas de plantas.
O mundo era marcado por perfeita harmonia. Outro detalhe fascinante está em Gênesis 3,14, quando Deus amaldiçoa a serpente dizendo que ela passaria a rastejar sobre o ventre. Isso sugere que, antes da queda, a serpente possuía pernas ou alguma forma de locomoção diferente, algo que a distinguia radicalmente do animal que conhecemos hoje. Além disso, todas as espécies conviviam sem violência ou medo. O relacionamento entre o homem, os animais e a natureza era equilibrado, sem ameaça de ataque ou destruição. Mas com a queda, tudo mudou. A terra passou a sofrer, os animais se tornaram hostis e o instinto predatório surgiu. O que antes era paz e equilíbrio, agora se transformou em luta pela sobrevivência. Esse segredo nos lembra que o mundo original criado por Deus era muito mais harmonioso do que a realidade que vemos hoje. Segredo número 5. Adão nomeou milhares de espécies. Já parou para pensar quantos animais Adão precisou nomear? O quinto segredo revela uma capacidade mental extraordinária. Em Gênesis 2, 19 a 20, vemos que Deus trouxe todas as criaturas diante de Adão para que ele lhes desse nome. Não foram apenas alguns animais, mas milhares de espécies diferentes. Isso mostra que a mente humana, em sua forma original, possuía uma inteligência muito superior à que temos hoje. Adão tinha memória perfeita, raciocínio rápido e uma conexão direta com a criação. Mas dar nomes não era apenas uma questão de organização. Na cultura bíblica, nomear significa atribuir identidade e propósito. Cada nome carregava significado e expressava o papel daquele ser no mundo. Esse processo também destacou a necessidade de algo a mais. Enquanto nomeava todos os animais, Adão percebeu que nenhum deles era semelhante a ele. Foi aí que surgiu a busca por uma auxiliadora, que resultou na criação de Eva. Segredo número 6. O tempo no Éden é um mistério. Quanto tempo Adão e Eva passaram no Éden? O sexto segredo revela que pode ter sido muito mais do que imaginamos. A Bíblia não fornece marcadores temporais claros. Em Gênesis, vemos os eventos acontecendo em sequência, mas não há indicação se tudo ocorreu em poucos dias, meses ou até mesmo anos. Essa ausência de detalhes deixa espaço para mistério e reflexão. Alguns estudiosos acreditam que a permanência no Éden foi breve, enquanto outros defendem que pode ter durado muito tempo, já que não há limite definido. Mas o que eles faziam durante esse período? A Bíblia sugere que Adão trabalhava no cultivo do jardim, nomeava os animais e vivia em comunhão plena com Deus. Eva, ao ser criada, passou a compartilhar dessa mesma missão. Então, por que essa informação foi omitida? Talvez porque o foco do relato não esteja na quantidade de tempo, mas sim no que aconteceu: a relação com Deus, a obediência, a queda. O mistério do tempo no Éden nos lembra que o propósito da narrativa vai além de cronologias. Ela aponta para lições espirituais profundas sobre a origem da humanidade. Segredo número 7. O Éden continua a existir. E chegamos ao último e mais impactante segredo. Segundo o texto bíblico, o Jardim do Éden nunca foi destruído. Em Gênesis 3:24, após a queda, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Isso significa que o Éden não desapareceu, mas permanece protegido até hoje, inacessível à humanidade. Mas por que ainda está sendo guardado? Porque o Éden simboliza a presença de Deus e a promessa de vida eterna. Enquanto a humanidade vive afastada por causa do pecado, o acesso ao jardim está reservado para um tempo futuro. Outras passagens bíblicas apontam para essa esperança. Em Apocalipse, por exemplo, a árvore da vida reaparece, prometida aos que vencerem. Isso sugere que o Éden é mais do que um lugar histórico. É também um símbolo profético do destino final da humanidade. Esse segredo nos lembra que a história do Éden não terminou em Gênesis. Ela continua como uma promessa de restauração, apontando para um futuro em que a humanidade poderá novamente habitar em plena comunhão com Deus.
Estes 7 segredos nos mostram que a narrativa do Éden é muito mais rica e complexa do que geralmente percebemos. Cada detalhe foi cuidadosamente preservado para nos ensinar algo profundo sobre nossa origem e propósito. Qual desses segredos mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo, vamos explorar os mistérios por trás da Torre de Babel. Até a próxima!